Olá, sejam bem-vindos aos 5 perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas em carreira na área de recursos humanos para todos os profissionais da área. Nossa convidada neste episódio é Isabel Chelotti, CHRO da Dafit. Com quase 20 anos de atuação em RH, Isabel conta com uma bagagem sólida construída em grandes multinacionais. Na Dafit, lidera a área de pessoas e cultura, com uma agenda de transformação e fortalecimento da cultura de alto desempenho. Sua experiência integra temas como engajamento, liderança, diversidade e gestão da mudança, sempre com foco em conectar pessoas à estratégia do negócio. Confira, esse episódio, está incrível e se inspire com a trajetória da Isabel. Passei por empresas multinacionais centenárias, comecei minha carreira na Kimberly-Clark. Depois da General Electric eu fui para a Philip Morris, onde eu fiquei por 1 ano e meio. E aí há 4 anos eu estou na Dafit, onde eu comecei cuidando da área de desenvolvimento organizacional, e depois eu tive ali o grande desafio de assumir a área de recursos humanos inteira há 2 anos. Então há 2 anos eu estou nessa cadeira, cuidando de toda a estrutura de recursos humanos. Basicamente a minha trajetória ela se pautou entre business partner e a área de desenvolvimento organizacional, são as minhas 2 grandes paixões. Sou mãe de 2 crianças maravilhosas, a Malu com 12 e o Pedro com 8. A primeira coisa é você ter um foco muito forte na construção, né, de confiança e no desenvolvimento do time executivo, né? Inclui o CEO e os meus pares, que é algo que a gente às vezes despreza como CHROs. A gente fica muito focado, né, nessa gestão da lojinha de RH, se a folha está rodando direito, se as pessoas estão se desenvolvendo, se você está recrutando on time, e você esquece de uma dimensão que é fundamental para o CHRO, que é a saúde dessa equipe, né, que compõe o CEO e todo o time executivo, e que é responsabilidade do CHRO também garantir todas as amarrações e uma gestão de uma equipe de alta performance nesse nível. Para mim tem um papel fundamental do CHRO de estar ali, uma pessoa que ajuda o CEO na gestão dos seus pares, fazendo esse time operar bem, na sua máxima potência. Mas para isso, a gente precisa ter a lojinha funcionando. Então não dá para eu atuar com muita estratégia nesse time executivo se eu tiver que ficar cuidando de temas da lojinha de RH. A minha remuneração tem que estar adequada, o meu TA tem que estar funcionando, então a máquina tem que estar operando. E para isso eu acho que a gente precisa ter o melhor time comigo, para que eu possa ter a confiança de que as coisas vão estar acontecendo, que vai subir para mim só o que é necessário. E por fim, eu acho que tem um ponto muito relevante que eu aprendi lá no começo da minha carreira, que executivos também podem ter equilíbrio de vida, e que eu acho que é fundamental. Eu costumo dizer que a vida ela não é um sprint, ela é uma maratona. Então, para mim, essa gestão da energia, a gestão das pausas, da intensidade do descanso também são uma parte fundamental de uma gestão de um CHRO ou de qualquer líder sênior para o seu time. Acho que a primeira coisa é você entender muito bem para onde essa empresa está indo. Acho que muitas vezes um erro que o RH comete é fazer muito sem estar aderente à necessidade do negócio. Aí dá aquela sensação de frustração e de não reconhecimento. Então, para mim, a primeira coisa é você entender de fato que negócio é esse. Então, as ações que uma área de RH vão fazer numa empresa em crescimento são absolutamente diferentes de uma organização em turnaround. Para qualquer processo de transformação que você está vivenciando numa empresa, eu acho importante você ter um frame e um roadmap desse change management. Eu acredito bastante que quando você estrutura as suas iniciativas de recursos humanos dentro de um framework que está conectado com o negócio, você tem a chance de ser muito bem sucedido. Eu acho que tem um ponto também muito forte de design e redesign organizacional em processo de transformação, então essa vivência e essa compreensão de estruturas organizacionais é muito relevante para que você consiga ter impacto. Hoje a gente até está falando já sobre redesigns organizacionais, onde você tem estruturas não somente com pessoas, mas pessoas, agentes de IA, né, pessoas que não são full dedicated, mas part-time dedicated. Então, para mim, essa visão estratégica de estrutura, né, fazendo redesigns organizacionais de maneira frequente, também é bastante chave, bastante importante para um processo de transformação numa empresa. A gente tem diversas práticas, né? Eu acho que uma coisa que eu mergulho muito é ter na Dafit uma lojinha que funciona. E eu acho que a gente tem processos muito bem amarradinhos. Apesar da Dafit ser uma empresa diferente das pelas quais eu passei, né, que não é uma multinacional centenária, super estruturada, né, eu acho que a Dafit é uma empresa que, apesar de ser menor,
ela é muito bem estruturada. Então, para mim, tem algo inicial que é ter um processo robusto de gestão integrada de performance e de talentos. Então, para mim, de fato, você ter a disciplina de um processo de gestão de desempenho, isso impacta muito em você ter uma cultura de alta performance. Então, todo mundo sabe o que precisa fazer, sabe o que é esperado em termos de comportamentos também. Então, tem muita clareza que é definida a partir de um processo implementado e robusto. Mas não é só isso. Você precisa fazer esse processo ser a alavanca para uma tomada de decisão correta sobre pessoas. Então, algo muito importante é você não sentar nesse processo. É quando você tem discussões sobre performance e sobre pessoas, você fazer a tomada de decisão com base nisso. Então, quem eu promovo, quem eu demito. O grande desafio da Dafit, que faz a Dafit fazer muito bem os seus processos para ser uma empresa de alta performance, é que a gente tem uma empresa muito enxuta, né? Nos últimos anos, a gente passou por processos importantes de reorganização, né? A gente fez o right sizing da Dafit para um tamanho de empresa aderente à sua receita. Com a luz e com a sombra que ela tem, porque qualquer proposta de valor tem luz e sombra, você consegue dialogar e se conectar com os candidatos de uma maneira muito mais efetiva, né? E fazer conversas muito mais transparentes, não só com candidatos, mas com as pessoas que também estão dentro da empresa. Às vezes você vai ter uma composição de proposta que ela não vai dar checkbox em tudo, mas cada um também tem que entender o que é importante para si, para quando olhar para aquela empresa, a empresa sabe o que ela tem para oferecer, percebe-se se esse encontro vai dar match ou não. Então eu tenho alguns exemplos importantes para trazer para você. Na Dafit a gente tem uma empresa que não é uma empresa rica. A gente não é uma empresa que está jogando, né, dinheiro pela janela ou que está fazendo altos investimentos. A gente é uma empresa que está buscando sustentabilidade financeira. Obviamente, as nossas propostas salariais, elas não vão estar concorrendo com empresas que estão sendo muito agressivas do ponto de vista de compensação e de benefício. Porém, na Dafit, as pessoas têm a chance de entregarem um potencial e de construírem coisas com autonomia e com a sua assinatura que muitas vezes em outras empresas elas não conseguem. Então, na Dafit eu costumo dizer que é uma empresa onde você vai ter chance de se desenvolver, você vai ter oportunidade de galgar novas cadeiras e novas posições, porque lá todo mundo tem muito espaço, é uma empresa pouco hierárquica. Então eu costumo dizer que processo seletivo é uma escolha mútua, mas é muito importante a gente ter transparência dos dois lados para a gente saber se lá na frente vai dar certo, porque se não der certo também é ruim para todo mundo. Para mim a coisa mais acertada que eu fiz na minha carreira foi trabalhar do part-time depois das minhas licenças maternidade. Tive 2 licenças, né? Tenho 2 filhos e eu tive a sorte de conseguir uma negociação na GE, né? Para trabalhar em meio período. Eu acho que foram decisões acertadas porque, em termos de velocidade, eu de fato não corri na velocidade que os meus pares estavam, mas eu estava em paz porque eu estava de fato abrindo mão, né, de uma velocidade de desenvolvimento de carreira, mas cuidando de algo muito precioso, que era a conexão com os meus filhos numa janela tão especial que é essa primeira infância. E depois, mais pra frente, eu consegui fazer o catch-up, né, desse crescimento de carreira. Então, eu assumi a primeira cadeira de diretoria com 41 anos, talvez um pouco mais tarde do que eu poderia ter chegado, mas com a certeza de que eu pude direcionar e cuidar dos temas que precisavam ser cuidados no momento certo. Na verdade não é uma frase de efeito, mas é uma ideia, né? Que é a possibilidade do RH ser humano e ser estratégico. Existe essa dúvida, né? Se é possível o RH ser humano ou ser estratégico. O RH, ele de fato só consegue ser humano quando ele é estratégico. E eu vou fechar agora com uma frase que eu gosto muito na minha vida pessoal, que eu acho que tem tudo a ver com como eu vejo o mundo, que é uma frase do livro do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Eu acredito muito nisso. Eu acho que as coisas mais importantes da vida, elas não são vistas, né? Elas estão num lugar muito mais especial e que só com olhos muito atentos e com o coração muito aberto a gente consegue perceber. Então vou fechar com essa frase não tão corporativa, mas que eu acredito muito e que mexe bastante comigo.